Olá, alunos do 9º ano. Hoje vamos então iniciar a correção da AP3 etapa, ok? A gente só precisa falar uma coisinha antes para que vocês não esqueçam e conversem com os professores de vocês. As questões que nós vamos corrigir, de repente, não são as questões que vocês fizeram, ok? Mas as habilidades referentes a essas questões, elas se repetem nos outros modelos de prova. Então, verifique com o seu professor qual prova você fez, né? E o que está sendo corrigido aqui, ok? Pode ser que não bata, mas as habilidades são as mesmas, certo? Eu sou a professora Andréia Paulon e vou fazer a correção juntamente à professora Elaine. Certo, Elaine? Certo. Olá, alunos do 9º ano, tudo bem? Como a professora Andréia disse, sou a professora Elaine e nós vamos fazer junto aí com vocês a correção da AP3. Vamos lá, então? Então, vamos começar com... eu vou até falar o descritor antes para vocês, para não dar confusão. Nós vamos começar com o reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido, certo? Então, portanto, se nós vamos falar de temas, de textos diferentes sobre o mesmo tema, possivelmente, Elaine, no mínimo 2 textos, certo? Que é o que nós teremos aqui, ok? Então vamos lá ao primeiro texto. Vamos lá, vamos fazer a leitura. É a primeira leitura, tá? É a leitura de reconhecimento aí. Que texto é esse? Então vamos lá, primeiro texto. Texto 1, então, 12/10, dia do descobrimento da América e dia de Cristóvão Colombo. O plano do genovês Cristóvão Colombo para chegar à Ásia foi rejeitado por Portugal, mas acatado pela Espanha. Em 1492, ele partiu com 3 caravelas: Ninha, Pinta e Santa Maria. Passaram-se 2 meses, mas nenhuma terra foi avistada. A tripulação começou a se rebelar, pois os mantimentos já estavam acabando e as esperanças também. Colombo, porém, não desistiu e enfrentou os marinheiros e as dificuldades com muita ousadia. Finalmente, na manhã de 12 de outubro de 1492, um marinheiro anunciou: terra à vista! Então, estava descoberta a América. Colombo voltou à Espanha em março de 1493 e foi recebido com honras. Com ele vieram 6 índios, os quais atestavam aos reis que eram provenientes das Índias. Cristóvão Colombo morreu em 1506, convicto de que havia chegado às Índias. E, infelizmente, não soube que havia descoberto o novo mundo, a América. Ok? Primeiro texto. A Elaine vai ler o segundo texto. Vamos lá, então. Depois de recusados por Portugal, Cristóvão Colombo apresentou seus planos aos reis da Espanha. Majestade, antes de tudo, quero explicar uma coisa. A Terra é redonda. Grande novidade, descobriu a América. Não, isso ainda não fiz. Para provar o que eu disse, planejo viajar pelo Ocidente até chegar às Índias, no Oriente. E eu com isso? Sabe como é? Estou meio duro e preciso de um financiamento. Certo, Cris. Vou assinar este cheque para as compras das caravelas. Vou levar essas 3. Fez um ótimo negócio. Tudo bem. Então vamos lá. A gente vai precisar parar e retomar esse momento que você joga para a Elaine, porque a Elaine se esqueceu o microfone. É verdade. A gente tentou aqui, mas não deu. E eu, atenciosa que sou... E eu tô segurando, hein? Não tem nem... Vamos fazer a deixa de novo, porque eu vou jogar na geral. Vamos jogar na geral, só para dar corte lá. E aí... Pode ser jogar na 3, né? E aí, Andréia, você só joga para a Elaine de novo. Fala de novo aquela falinha. Tá, vamos ao segundo texto. Agora a gente tá na 3, tá, Andréia? A gente fez uma geralzinha na 3. Pode fazer chamar a Elaine na 3, tá? Tá bom.
Então, vou contar até 3, fazer uma regressiva de 3 e a gente vai. Tá bom. Vamos lá, atenção. 3, 2... Vamos lá, ao texto que a Elaine vai ler agora. Isso, bora lá. Depois de recusar-se por Portugal, Cristóvão Colombo apresentou seus planos aos reis da Espanha. Majestade, antes de tudo quero explicar uma coisa. A Terra é redonda. Grande novidade, descobriu a América. Não, isso ainda não fiz. Para provar o que eu disse, planejo viajar pelo Ocidente até chegar às Índias, no Oriente. E eu conheço. Sabe como é? Estou meio duro, preciso de um financiamento. Certo, Cris. Vou assinar este cheque para a compra das caravelas. Vou levar essas 3. Fez um ótimo negócio. Muito bem. Muito bom. Então, olha só. Nós lemos 2 textos de mesmo tema, mas de formatos diferentes, né, Elaine? Isso. Então, já precisa prestar atenção. Ok, então vamos avaliar agora, ler, né, analisando a questão. O que a questão pede? Vamos lá. Questão. Esses 2 textos têm em comum o fato de mostrarem. Então, esses 2 textos têm em comum. Se eles têm em comum, significa que eles estão abordando a mesma coisa, certo? E eu preciso da leitura dos 2 textos. Não adianta aquela preguicinha. Eu vou ler só o primeiro e já vou responder. Ou vou ler só o segundo, que, quadrinhos é mais fácil, mais rápido, né, Elaine? Isso, é só um pedacinho de um Isso. E o outro inteiro, não. Bom, eu vi que o primeiro falou do Cristóvão Colombo, o segundo também, deve ser essa a resposta. Cristóvão Colombo, só, acabou. Então, vamos analisar então. Então, ó, esses 2 textos têm em comum o fato de mostrarem, letra A comemoração do dia de Cristóvão Colombo, a explicação sobre o formato da Terra, a história do descobrimento da América ou a vida e a morte de Cristóvão Colombo. Eu já sei agora o que eu preciso identificar, né, Elaine? Isso. O que eu posso fazer, vocês aí, o que vocês devem fazer? Reler os 2 textos. Aqui parece que demora um pouco mais, mas você fazendo a prova, você vai o quê? Ler a primeira vez, que é o primeiro contato com o texto, e vai reler, na verdade, os 2 textos para responder a questão, ok? Então vamos lá. Elaine, vamos fazer uns comentários agora sobre as respostas, né? Então, o primeiro texto, pode voltar no primeiro texto, Elaine, primeiro para nós. Primeiro texto, olha só. Começa com uma data, dia do descobrimento da América e dia de Cristóvão Colombo. Mas foi falado algo sobre comemoração dessas datas? Foi falado sobre a comemoração das datas? Não, né? Não. Começa falando o quê? Do Cristóvão Colombo, o que ele fez para chegar até a Ásia, né? Isso. Foi rejeitado por Portugal, que ele partiu com 3 caravelas, né? Depois de um tempo, Terra foi, né? Depois de 2 meses, né? Isso. A tripulação começou a se rebelar, pois os mantimentos já estavam acabando. Colombo, porém, não desistiu, enfrentou, né? Foi ousado, prosseguiu. Próximo. Finalmente, na manhã de 12, um marinheiro anunciou terra à vista. Então, ok, né? A América estava descoberta. Aí vai falar um pouquinho que ele voltou à Espanha e depois quando ele morreu. Mas isso configura uma biografia, Elaine? Você acha que configura uma biografia isso? Não, né? Nós temos aí informações de um fato importante da vida do Colombo. Né? Sim. E não toda a trajetória dele desde o nascimento até a morte. Né? Então, é um trecho aí, mas de um fato importante. O próximo agora, próximo texto. E aí, Elaine, aqui nós temos uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos. Mais cômica, né? A gente Sim. tem bastante ironia aí nessa historinha. Lá no alto, a gente tem a fala de um narrador, certo? Que introduz o assunto, que foi comentado no texto anterior. Uhum. Então, o que está sendo solicitado na introdução não, lá na questão, né? Na pergunta. Então, o que eles têm em comum? Então, já ir observando aí essa informação. Então, a gente já consegue, nessa fala aí do narrador, observar traços de semelhança, mesmo sendo gêneros distintos. Sim. Né? O que mais? Aí nós temos as próprias personagens,
né, falando. Sim. Nós temos quadrinhos, né? Então as próprias personagens falando. Olha só, o Colombo, né, se dirigindo a outra personagem, aqui um rei. Próximo slide. E é legal a questão de, você descobriu a América. Não. Volta lá na fala. Vai lá, Elaine. Vamos lá. Quando ele diz Majestade, aqui, antes de tudo, quero explicar uma coisa, a Terra é redonda. E aí a Majestade responde... Grande novidade, né? Grande coisa. Descobriu a América. Será que a gente ainda utiliza essa expressão no nosso dia a dia? Mas agora me pegou, viu? Será que os mais novos, será que eles utilizam? Então, talvez vocês não utilizem, mas nós utilizamos isso. Quando alguém chega com alguma coisa para nós que não é surpresa alguma, nós falamos, nossa, descobriu a América. Né? É essa referência se você ouvir isso, ok? Próximo. E ele disse que ainda não havia feito isso. Isso. Né? E aí ele vem conversar com o rei porque ele precisa de um financiamento. E o legal, acho que está no anterior, Elaine. Não, no próximo. Aqui. Eu achei muito legal. Certo, Cris? Olha o Cris, né? Sim, olha a informalidade desse já em relação ao outro. Isso já não é semelhante entre os dois textos, certo? Não. Já está diferente. Nós vimos que o outro num formato de prosa, né? O que mais? Retoma ali o nome das caravelas. Isso. De uma forma também bem cômica. Lá, caravelas usadas. Vou levar essas 3, fez um ótimo negócio. E aí faz uma retomada do que é dito no primeiro texto, quando ele cita o nome das 3 caravelas. Ok. Então, tendo visto que os dois abordam o mesmo assunto, vamos às alternativas. Os dois textos falam da comemoração do dia de Cristóvão Colombo? Não. No primeiro texto houve aí, né, começa lá com a data de se comemorar o dia do descobrimento e o dia do Cristóvão Colombo, mas não era essa a intenção. Não. Né? O fato ficou bem claro ali, né? Sim. A informação. A explicação sobre o formato da Terra? Não. Até porque lá no primeiro texto não aparece essa não há referência. A gente vai por grandes semelhanças. Sim, exatamente. A história do descobrimento da América? Sim. Sim. Né? Falou-se no primeiro texto sobre isso e falou-se no segundo, de maneiras diferentes. Né? O segundo mais irônico, né? Com bastante criticidade ali de fundo. Né? E a letra D, a morte e a vida de Cristóvão Colombo? A vida e a morte, desculpa. A vida e a morte? Não foi. Colocou-se lá quando ele faleceu, mas não era essa a intenção. Né? Então, a resposta correta, e pode colocar para eles, a letra C. A história do descobrimento da América. Muito bem. Certo? E aí temos um comentário que já fizemos no decorrer das explicações, depois vocês podem aprimorar com os professores. Né? Então, vou ler para vocês. A alternativa correta, então, é a C. Os dois textos têm como assunto principal a história do descobrimento, olha aí, entre aspas também, da América. O primeiro está escrito em prosa, linguagem formal e utiliza-se do discurso indireto. O segundo está escrito em quadrinhos, por meio do discurso direto e de uma linguagem informal. Isso. Ok? Corrigida essa, vamos para a próxima. Bora lá. Olha só. Acho que é melhor voltar. Não, pode deixar aqui. Olha só. Nós temos 2 questões a respeito do mesmo texto. Precisa prestar atenção nisso, né, Elaine? Nós temos 2 questões a respeito do mesmo texto. Então, pode ir, Elaine, agora. Leia novamente o texto 12/10, dia do descobrimento, para responder a questão abaixo. Antes, deixa eu retomar aqui um pouquinho com vocês a habilidade. Então, é estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, claro, a leitura aí tem que ser retomada para vocês observarem em que momento que isso aparece no texto, tá bom? A gente está reforçando isso, né, Elaine, para dizer para vocês que o objetivo da leitura em relação à primeira questão é um, e o objetivo agora, em relação à questão 2, é outra. Então, retome esse texto. Vai ser muito mais dinâmico do que o que nós estamos fazendo aqui, porque é uma correção. Então, a gente vai mais lento, né? Isso mesmo. De acordo com o texto 1, a tripulação das caravelas começou a se revoltar. Por quê? A. Os planos foram recusados. Isso aconteceu. Os sentimentos
os mantimentos estavam acabando, embora, né, os sentimentos deles lá positivos estavam. C. Colombo tinha muita ousadia. Colombo enfrentou os marinheiros. O que é interessante vocês observarem também, como já foi feita aí a leitura, uma leitura inicial dos textos, vocês já podem meio que ir eliminando, né? Alguma que você leia e fale, não, essa aqui não é de forma alguma. E aí, com a segunda leitura e a terceira leitura, vocês vão confirmar e buscar aí a resposta adequada, tá bom? Posso chamar a atenção de uma Sim. coisa? Na primeira questão, nós tínhamos o que os dois textos têm em comum. Na segunda questão, de acordo com o texto 1. Então, o meu foco agora é o texto 1, certo? Então, aí menos preguiça ainda. Certo? Sim. Que agora é só o texto só 1. agora. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Olha só. O plano do genovês Cristóvão Colombo para chegar à Ásia foi rejeitado por Portugal, mas acatado pela Espanha em 1492. Ele partiu com 3 caravelas, Ninha, Pinta e Santa Maria. Passaram-se 2 meses, mas nenhuma terra foi avistada. A tripulação começou a se rebelar, pois os mantimentos já estavam acabando e as esperanças também. Então, olha só, o enunciado... Sabe que eu estou com a caneta aqui para... Já estou com a caneta. Olha só, o enunciado passa por isso aqui, certo? Ó, a tripulação começou a se rebelar, pois os mantimentos já estavam acabando e as esperanças também. Ok? Passou por aqui o enunciado, né, Elaine? O enunciado é, de acordo com o texto 1, a tripulação das caravelas começou a se revoltar, por quê? Então, está na hora de estabelecer aí relação de causa e consequência. De causa e consequência. Então, aqui, eu ia falar um pouquinho do verbo, mas não, né? Vamos... Vocês têm que pensar em qual... Eu sempre falo isso para os alunos. Pensar qual que é a primeira informação que é dada. Né? Então, você pensa na primeira informação e a segunda que a complementa, certo? Então, como a professora Andreia disse, a tripulação começou a se revoltar. Pois, por quê? Qual o motivo? Tá? Então, é sempre importante ir fazendo essa relação aí. Os mantimentos já estavam acabando e as esperanças também. Então, o pois, ó, como ele está conectando essas duas informações que eu disse. Então, primeiro colocamos aí a tripulação começou a se rebelar, informação central, e ele vem complementando. Qual o motivo? Por que causa eles se rebelaram? E a consequência disso também. Então, os mantimentos estavam se acabando, e, por isso, eles acabaram perdendo as esperanças. Então, aqui nós temos o pois, substituindo o porquê que aparece no enunciado, certo? Isso. Então, vamos voltar para a questão agora, né, Elaine? Isso, vamos lá. Vamos lá. E aí? A A, já podemos tirá-la, né? Sim. Os planos foram recusados? Nada não. disso ali, né? Naquele Não. enunciado. Porque se tivesse sido recusado, nem teria a tripulação, certo? Os mantimentos estavam acabando? Colombo tinha muita ousadia? Tinha, ok? Tinha. Mas não era por isso que a tripulação das caravelas estava se revoltando. Perfeito. Né? Colombo enfrentou os marinheiros? Também, foi dito isso. Sim, mas não foi motivo de revolta, ok? Então, temos aí porque os mantimentos estavam acabando. E ficou bem clara essa informação. Volta lá né, no texto para eles. Olha só. Ó, a tripulação começou a se rebelar, pois, né? Ou porque os mantimentos já estavam acabando. Há uma outra causa aqui, mas foi colocada só uma delas na resposta. Ok? Então, perfeito. Ficou a letra B. Vamos ler a alternativa para eles, Elaine? Vamos lá, então. A B é correta. No segundo período do segundo parágrafo, temos a conjunção pois, que liga as orações. A tripulação começou a se rebelar, consequência, e os mantimentos já estavam acabando e as esperanças também, são as causas. E estabelecendo, então, uma relação de causa e consequência. Tá bom? Muito bom. Ótimo. Vamos para a próxima questão agora. Bora lá.
Vou ler o texto primeiro e depois nós vamos falar um pouquinho do objetivo que a gente precisa para esse texto, para a questão, tá? Sim. Então vamos lá. Isotônico pode dar cárie. Você vai, Elaine, nessa? Sim. Ele repõe sais minerais e glicose, é verdade. Mas o isotônico, aquela bebida colorida consagrada pela geração academia, também pode causar danos à saúde da boca. Um estudo da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, revelou que o consumo destemperado do produto causa erosão do esmalte dos dentes, abrindo alas para cáries e deterioração dentária. O dente perde mais minerais do que deveria por causa de um desequilíbrio químico provocado pelo ácido cítrico presente no isotônico. Explica o cirurgião dentista Rodrigo Bueno, consultor da Associação Brasileira de Odontologia. Por isso, a bebida deve ser consumida de 4 em 4 horas, que é o tempo necessário para que a saliva neutralize a acidez bucal. Nesse intervalo, procure beber apenas água se estiver praticando alguma atividade física. E aí? Agora, vamos à questão. O que nós precisamos, o que nós estamos fazendo por meio dessa questão, né, Elaine? Isso. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto, certo? Esse é o objetivo da questão. Então, vamos ao enunciado. A informação principal desse texto é que o isotônico repõe sais minerais e glicose, provoca equilíbrio químico, pode prejudicar a saúde bucal ou deve ser trocado pela água. O que nós vamos fazer aqui? Diferenciar o que é principal e o que é secundário. E o que nós precisamos aqui é da informação principal. O que é principal, então? Vamos lá? Repõe sais minerais e glicose, é verdade, né? O isotônico, aquela bebida consagrada, também pode causar danos à saúde da boca. Saúde da boca e saúde bucal, a mesma coisa. Da boca, locução adjetiva, e bucal, o adjetivo correspondente, certo? Certo. O que mais que tinha lá na resposta, nas alternativas? Provoca desequilíbrio químico, vamos lá. Então, o estudo revelou que o consumo destemperado pode causar erosão do esmalte dos dentes, né? Abrindo alas para cáries, deterioração dentária. O dente perde mais minerais do que deveria por causa de um desequilíbrio químico provocado. Apareceu também desequilíbrio químico, sim. Mas nós estamos procurando a informação principal. Por isso, a bebida deve ser consumida de 4 em 4 horas, que é o tempo necessário para que a saliva neutralize a acidez bucal. Nesse intervalo, procure beber apenas água, né? Então, olha só, nós encontramos que ele repõe sais minerais, pode colocar na questão agora. Nós encontramos que provoca desequilíbrio, que deve ser trocado pela água, mas o que de mais principal existe aí é que ele é prejudicial à saúde bucal, porque tudo isso que foi falado se refere à saúde bucal, né? A falta dela, na verdade, né? Então, a principal, letra C, pode prejudicar a saúde bucal. Vamos à alternativa C, correta? Então, em um primeiro momento, o texto indica a função do isotônico e por quem ele foi consagrado. Porém, no decorrer do texto, a ideia desenvolvida é a dos malefícios do produto à saúde bucal. Esse fato é evidenciado com a informação. Também pode causar danos à saúde da boca. E ao citar o estudo da Universidade de Nova York. Então, o principal de tudo isso era a questão dos danos que ele causa à saúde bucal. Ok? Próxima? Vamos lá, então. Vai lá, Elaine. Então, a próxima habilidade é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. No trecho, ele repõe sais minerais e glicose,
lá na linha 1, né? Na Linha linha 1, 1. A palavra destacada refere-se ao termo. Bem facinho essa, né, gente? Isotônico, produto, dente ou ácido. Vamos voltar, Elaine, Vamos lá. no texto? Opa, aqui. Olha só, começa com o título, né, Elaine? Isotônico pode dar cárie. E depois já continua. Já continua? Ele repõe sais minerais e glicose. Quem é esse ele? Né, Elaine? Uhum, isso mesmo. Então, retoma lá o isotônico. Olha Faz só. uma retomada. O ele está substituindo isotônico. Em vez, isotônico pode dar cárie. Esse é o título. Imagina eu começar novamente com isotônico repõe sais minerais e glicose. Aí, mas o isotônico, Não tem ok? necessidade, Nós né? temos nas respostas produto, dente e ácido. Dente jamais, não estamos falando do dente, estamos falando de um isotônico. Isso. O produto seria uma possibilidade, Elaine, se você continuasse o texto, você poderia utilizar produto, mas não foi produto que o ele substituiu. O ele substituiu a palavra isotônico. Isso certo? mesmo. Então vai lá, Elaine, lê a alternativa A correta. O pronome, ele estabelece a coesão referencial, ou seja, ele faz referência ao isotônico, ele retoma, ok? Ou seja, ele retoma, faz referência ao que já foi dito. Nesse caso, refere-se ao isotônico. Muito bom. E por hoje Fechou? terminamos as correções. Obrigada, Elaine. Obrigada, Andréia, produção a todos e até a próxima. Um beijo. Beijos.